Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 1 a 7 de Terceiro Nef. Chegamos em Terceiro Nef. Então, o Terceiro Nef é o ponto alto do livro de Mormon. É aquele momento que todo mundo está esperando, né? Desde que a gente começa a estudar primeiro Nef, a gente sabe que o Salvador, depois da ressurreição, viria aqui nas Américas, visitaria o povo dele aqui, aquelas ovelhas que eram de outro aprisco. E esse é o momento. Então, esse livro de Terceiro Nef é o livro que conta esse evento, que é o maior evento do livro de Mormon, que é a visita do Salvador ressuscitado. Então a gente vai estudar, vamos começar essa parte da vinda dele nas Américas, vai ser só depois do capítulo 11, então a gente tem 2 semanas ainda para ver o que o povo estava fazendo, né, até que o Salvador chegasse. E ele é um livro interessante para nós, porque esse povo de Terceiro Nef, eles estavam vivendo alguns anos só antes do sacrifício do Salvador e da visita dele aqui nas Américas. E nós estamos vivendo esses anos que faltam, a gente não sabe quanto tempo, mas nós somos aquela geração, nós, nossos filhos, nossos netos, a geração que vai ver esses sinais, está vendo os sinais, né? Acontecendo, que antecedem a segunda vinda do Salvador. Então, esse livro foi escrito para nós, né, em preparação, para que a gente se preparasse para reconhecer os sinais e conseguíssemos nos manter firmes para quando o Salvador voltar. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, como nos mantermos firmes diante de tanta iniquidade, do pecado, como fazer para ficar firme em preparação para a segunda vinda do Salvador. E esse povo, então, em preparação para essa visita do Salvador aqui nas Américas. Então, a gente vai ver nomes novos nesse primeiro bloco, né? Mas antes de chegar nisso, eu fiz uma listinha aqui dos profetas, né? Dos líderes, dos sumos sacerdotes e profetas que cuidaram desse povo. Então, a gente, quando estudou a alma, o pai, né? Eu até comentei sobre isso, né? Que geração, foram gerações, gerações, gerações de líderes e profetas vindo da conversão de alma por Abinadi, lá atrás. Então agora a gente está aqui nesse Nef. Então nós temos Alma o pai, Alma o filho, Elamã, que dos 2.000 jovens guerreiros, Elamã, que foi o responsável pelo livro de Elamã. Aí a gente tem Nef, que com o irmão dele, Lei, tiveram aquela experiência na cadeia, e também Nef, que fez né, ter fome na terra, para que as pessoas voltassem o coração para o Senhor. E agora então Nef sai e entra o filho dele, também chamado Nef. A gente vai ver aqui história de 2 grandes líderes, chamado Laconeu, que era o governador de toda a terra, né, que é o juiz supremo, e Gidone, que era o capitão-chefe dos nefitas, né? E assim tão bom quanto Moroni, o capitão Moroni. Também os dois tinham o espírito de profecia. Eu só vou pôr um acento, tem acento no nome dele aqui, pronto. O espírito de profecia, né? E a gente vai ver por outro lado 2 grandes inimigos do Senhor, que é Gideane, o ladrão, que era o chefe, o líder do bando de Gadianton, e Zeinaria, que é quem vai substituir o Gideane, né, na liderança dos ladrões do bando de Gadianton. Então isso tudo vai estar aqui nesse bloco. E a gente começa com o Nef, esse Nef aqui indo embora, deixando o filho dele, Nef, com a responsabilidade, né, dos registros e o cuidado com a igreja. Então, a gente vê ali, ó, que bem aqui no terceiro Nef 1, é que o tempo passou. Então, as profecias de Samuel, né, Samuel que disse que em 5 anos o Salvador ia nascer e os sinais seriam, né, da noite sem noite. Então, os 5 anos passaram. Então, já chegou o tempo que as profecias de Samuel deveriam se cumprir.
E muitas, nesse próximo do nascimento do Salvador, aqui diz que muitos sinais foram dados, né? Mas ainda assim, as pessoas que não acreditavam e que eram contra a igreja começaram a fazer pressão. A fazer pressão. Não, cadê o dia que não, a noite que não vai ter noite, né? Já passou o tempo, 5 anos, já foram 5 anos. E uma vez nós estávamos conversando sobre isso o assunto era esse. E se nós estivéssemos morando em Zaraenla ou em alguma cidade nefita nessa época, nós fôssemos aqueles que acreditavam nos profetas, que acreditavam que realmente o profeta Samuel havia dito e iria acontecer. Mas nós temos pessoas, amigos ou familiares que não acreditavam nas mesmas coisas e começam a fazer pressão, não é? Olha, você tem que parar de acreditar. Isso já está passando dos limites, ó, o tempo já passou, né? Que bobagem é essa? Mas isso não é só... O problema é que a pressão né, que provavelmente eles sofreram de pessoas que não acreditavam, não teve um grau de crueldade muito grande. Quando lá no 9, no 9, eles fixam um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Então eles dão uma data, se até tal dia isso não acontecer, vocês vão morrer. Então, eu imagino a pressão, é que aqui é só um versículo, né? Então a gente seria o versículo e continua, mas se colocar no lugar deles, né? Imagina a agonia de você chegar às 5 e pouco da tarde, você vai lá para fora da sua casa e fala assim, não, é hoje que o sol vai se pôr, mas não vai ter noite. E nada, e vem a noite. No outro dia a mesma coisa. E tá chegando a hora de que você vai morrer, porque você acredita naquilo, né? E Nefe estava agoniado com a situação que eles estavam vivendo. Então ele vai, aqui diz no 11, e aconteceu que saiu, prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo, sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé. E o 12, e aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. Então ele ficou orando. As pessoas vão morrer, né? As pessoas vão morrer. Como é que a gente pode proteger essas pessoas, né? Dessa maldade, essa crueldade que foi marcarem uma data para que isso acontecesse. Mas aí ele ouve então a voz do Senhor dizendo: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora. E esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Eis que venho aos meus para cumprir todas essas coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho. Do Pai, por minha causa, e do Filho, por causa de minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E foi assim, né? Naquela noite, o sol se pôs, mas continuava dia, como se fosse meio-dia, estava dia lá fora. Mas eles sabiam que era noite, porque o sol havia se posto. E no dia seguinte, o sol se levantou, mas não teve escuridão. Exatamente como Samuel havia dito. Aqui diz que aqueles que estavam ansiosos, né, para cumprir aquele decreto de matar os fiéis, viram seus planos frustrados, mas muitos acreditaram, né, nos sinais e viram que realmente era verdade aquilo que o Samuel havia dito e que o Salvador realmente tinha nascido lá do outro lado do mundo. Olha o que ele fala aqui no 20. E tudo acontecera, assim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. E quando eu leio isso aqui, eu penso em nós.
né? Penso em nós hoje. Então, mudar para por essa escritura como no futuro, ficaria assim, ó. E tudo vai acontecer, sim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. Então, tudo que a gente lê nas escrituras, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, sobre os dias que antecedem a segunda vinda do Salvador, vão acontecer em cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. Então, isso é para nós, né? Para a gente prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, né? Não como esse povo que não, isso aqui é bobagem, isso é coisa da natureza, não tem nada a ver com nada. E é isso que Satanás faz. Aqui fala no 12 que Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer-lhes o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas. Mas, apesar das mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida. Então, aqui diz que Nefe, então, saiu e batizando, e muitos se arrependeram, e por alguns anos eles viveram em paz. Na conferência de abril de 2008, o presidente Nelson falou o seguinte: já que nós acabamos de ler aqui, tudo vai acontecer, não vai acontecer cada pormenor segundo as palavras dos profetas. O presidente Nelson falou o seguinte: todo mundo acho que sabe disso, né? Porque foi uma coisa que deixou a gente assim, nossa, preciso me preparar mesmo. Ele falou o seguinte: nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo presidem esta igreja com majestade e glória. Mas, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Profeta falando para nós, né? Serão realizadas grandes obras, nós vamos ver isso, né? E a gente está vendo já, né, irmãos? A gente está vendo essas coisas acontecerem, a gente está vendo as mudanças, e quando a gente começa a pôr os pingos nos is, né? Parece que faz sentido, nossa, isso está acontecendo, né, por causa disso. Então aí, a gente precisa ficar alerta e lembrar que nós não vamos sobreviver espiritualmente sem a gente ter a orientação do Espírito Santo. Bom, vamos para frente. Então, aqui diz que por 2 anos mais ou menos, então, não havia contendas, estava tudo indo. 2 anos é muito pouco tempo, né? Mas aqui, lá no 1, 29 e 30, fala que, no 27, fala que, apesar disso, os ladrões de Gadianton começaram a atacar. E eles estavam crescendo muito em números. Viviam no deserto e infestavam a terra. E vinham, atacavam, roubavam, então, e assassinavam, estavam tocando terror lá entre o povo. Aí 29 fala assim que houve muita tristeza também entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas a juntar-se ao bando de Gadianton. E assim os lamanitas também foram afligidos e começaram, devido à iniquidade da nova geração, a decair em sua fé e retidão. Aí Nefe começa a ver, né, a história de novo, mas de novo acabamos de ter uns sinais, né? Tudo bem, o povo está voltando de novo a cair. Aí nós entramos no 2. O 2 fala muito sobre isso, sobre esse aumento de iniquidade que acontece lá entre o povo nefita e o povo amonita. O 2:1 diz assim que aconteceu que se passou também o 95º. Interessante que agora eles vão começar a contar com antes de Cristo, depois de Cristo, né? A gente vê lá em cima que já tem de 5 a 16 antes de Cristo.
E aconteceu que se passou também o 95º e começaram a esquecer os sinais e as maravilhas que haviam ouvido. E admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus. Então, começa a ver coisas, não, isso é coisa da natureza. Tem nada a ver com milagres, com sinais, nada disso, né? E aí, lá no 11, fala o seguinte, e aconteceu que no 13º ano, 13 anos só, depois que eles tiveram sinais do nascimento do Salvador, começaram a surgir guerras e contendas por toda a terra, porque os ladrões de Gadianton se tornaram tão numerosos e mataram tanta gente e devastaram tantas cidades e causaram tantas mortes e carnificina por toda a terra que se tornou necessário que todo o povo, tanto os lamanitas quanto os nefitas, pegassem armas contra eles. Então, todo o povo se juntou para poder lutar contra esses ladrões que estavam infestando a terra. E aqui diz que, no 13, que antes de terminar o 13º ano, viram-se os nefitas ameaçados de completa destruição em virtude dessa guerra que se havia tornado extremamente séria. E lá no 19, e assim terminou o 15º ano, e o povo passava por grandes aflições, e a espada da destruição pendia sobre eles, de modo que estavam prestes a ser atingidos por ela, e isso em virtude de sua iniquidade. Então, tá aí os ladrões. Agora, a guerra não é mais entre nefitas e lamanitas. Agora, a guerra é entre o povo que estava unido ali e os ladrões que estavam infestando a terra. E aí entra, então, na história a bênção desse povo. É que eles eram governados por um profeta, né, um homem que tinha o dom da profecia, que era Laconeu. Então, Laconeu era um homem muito justo. Aqui fala, nós vamos no 3 agora, lá no 3:12 diz, ora, eis que esse Laconeu, o governador, era homem justo. Então, você tem aqui um homem que buscava a orientação do Senhor, dirigindo, né, cuidando desse povo. Nefe tentando ensinar, ver se conseguia salvar uma parte daquele povo. E enquanto eles estão nessa luta aí, o chefe lá do bando dos ladrões, chamado Gideane, manda uma carta para Laconeu. E a gente vê na carta, é interessante, a maneira como Satanás age também. Então, ele começa a carta com lisonja. Então, Satanás nunca começa, né? O inimigo nunca começa assim, já batendo de cara, porque não assusta a gente, não quero isso, né? Não, vem com lisonja, com promessas, aí, né, até que você entre na lábia e pronto. Então, é esse esquema que Gideane, o ladrão, usa. Então, ele fala lá no 1:2, ele começa assim, ó. Laconeu, nobilíssimo e supremo governador da terra, eis que te escrevo essa epístola elogiando-te amplamente por tua firmeza e também pela firmeza do teu povo. Então, ele começa a lisonjear. Aí lá no 3, ele fala assim, ó. Ele fala assim, mas causa-me lástima, nobilíssimo Laconeu, que sejas tão insensato e presunçoso a ponto de supores que possa resistir a tantos homens valentes como os que eu tenho. Então, ele convida, vem pra cá, tá vendo? Tem homens valentes, eu tô preocupado com você. Aí ele ameaça. Ó, aí ele fala assim, ó, em virtude dos muitos males, aqui ó, no final do 4, eis que vos destruirão completamente se descerem sobre vós. E lá no 5, por conseguinte, eu escrevi esta epístola, selando-a com as minhas próprias mãos, temendo pelo teu bem-estar, por causa da tua firmeza no que crês ser justo, e de teu nobre espírito no campo de batalha. Então, ele vai, ele ameaça, daí ele vem de novo e afaga lá, né, entra com lisonja de novo, com mentiras, aí convida para que ele se junte a ele.
Em vista disso, escrevo-te pedindo que entregueis vossas cidades, vossas terras, vossos bens a meu povo, para que ele não vos ataque com a espada e sejais destruídos. E no 7, se não, ora, ou, em outras palavras, entregai-vos a nós e uni-vos a nós e familiarizai-vos com nossas obras secretas e tornai-vos nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo o que possuímos. Senão, nós vamos cair e vamos destruir todos vocês. E ali ele então termina, fala mais alguma coisa e mais ameaças, e termina então, a não ser que façais isso, eu vingarei os seus agravos. Sou Gideane. Então, Gideane manda essa carta absurda, né, para Laconeu. Laconeu, sendo um homem muito justo, nem dá ouvido. Imagina que absurdo que ele quer. Vou entregar tudo para você e vou me juntar a você, ao seu bando, né, de ladrões. Aí ele fala que não, nem falou não vamos, não vou nem dar ouvidos para isso. E é o que ele diz assim, lá no 12. Mas aí ele apresenta o antídoto para isso. Tá, então, isso é como o inimigo age, né? Ele lisonjeia, ele faz um pouco de ameaça, lisonjeia de novo, faz promessas, e daí então, ó, ou faz ou eu vou, né, no fim, ele tenta te destruir. Mas o antídoto lá no 1:12, ó, mas fez com que o povo clamasse ao Senhor, pedindo forças, para que quando os ladrões descessem contra eles, né, eles conseguissem vencê-los. E ele enviou então uma proclamação a todo o povo. E ele faz uma coisa interessante aqui. Ele traz todo o povo nefita para um centro. Então ele junta todo mundo e põe, aqui fala que a terra é designada para a terra de Zaraenla. Então ele manda uma proclamação para todo mundo dizendo: tragam todas as suas coisas. A única coisa que vocês vão poder trazer é a sua terra. Mas vocês vão trazer tudo que vocês têm. Rebanho, semente, roupa, tudo. E vem para cá. A gente vai ficar num centro. E nós vamos fortificar esse centro. Então foi o que ele fez. Ele fortificou todo o centro. Pôs todo mundo lá dentro, né? E deixou as cidades nefitas todas assim, fantasmas. Não tinha ninguém ali. E pôs, então, como capitão-chefe do exército, esse capitão maravilhoso chamado Gidone, que aqui fala que, lá no 19, era um grande profeta entre eles, como também o era o juiz supremo, Laconeu. Então, eles são guiados por 2 homens inspiradíssimos, e que têm essa inspiração de trazer todo mundo. Aí o povo começa, então, a falar: Gidone, já que você tem um espírito de profecia, por favor, ora, porque a gente quer ir lá atacar os ladrões. Ora, e nós vamos lá atacar, e o senhor, né? E Gideone falou assim: não, nós não vamos atacar. Nós vamos esperar que eles venham. Por quê? Porque eles juntaram víveres, fizeram armazenamento para 7 anos. Então, eles tinham 7 anos de comida, de tudo ali dentro. Eles estavam protegidos ali. Por que eu vou sair daqui? Deixa que eles venham, aqui a gente está protegido, né? E então o Laconeu fala para eles, fala que Laconeu falou para esse povo profecias que a gente não tem aqui, mas fala assim no 3:16 que tão grandes e maravilhosas foram as palavras e profecias de Laconeu que causaram temor a todo o povo e esforçaram-se com todo o empenho para agir segundo as palavras de Laconeu, que a gente não tem, mas Laconeu deu uma chacoalhada nesse povo e ensina esse povo a orar. Vamos orar, vamos pedir ajuda para o Senhor. Lá no 25. E fortificaram-se contra os seus inimigos e habitaram em uma só terra, em um só grupo, e temiam as palavras proferidas por Laconeu, de modo que se arrependeram de todos os seus pecados, e oraram ao Senhor seu Deus para que os livrasse de seus inimigos, quando estes descessem para batalhar contra eles.
e Gidone fez, então, preparou esse povo para quando houvesse o ataque dos ladrões. Então, a gente vê aí a diferença, né? Um só com ameaça e tudo, e o outro dizendo assim, não, vocês querem ser salvos? É voltando para o Senhor. Ora para o Senhor vai poder proteger vocês. E ensina esse povo. E as coisas que ele falou a gente não tem, mas devem ter sido muito poderosas, porque teve essa mudança toda, né, no coração deles. Então, no 4, a gente vê essa batalha. O que acontece? Os ladrões, então, vêm e começam a ocupar cidades que estavam abandonadas. Os nefitas tinham abandonado a cidade. Só que eles chegam lá, ladrão, eles não queriam trabalhar. Né? Eles viviam de pilhagem, de roubar as coisas. Aí chega lá, não tem rebanho, não tem plantação, não tem comida, não tem nada para roubar. E eles começaram a morrer de fome. Então eles foram obrigados a entrar. Ele falou, nós vamos ter que atacar, porque a gente vai morrer de fome. E eles tinham, então eles resolvem atacar, né? Sob a direção desse chefe aí, Gideane. Então quando eles atacam, aqui fala que a aparência deles era horrível, uma coisa assustadora. E quando os nefitas, né, quando o povo vê os ladrões, aquele bando de ladrões chegando, eles então caem por terra. Quando eles caem por terra, eles acham que tá vendo, eles estão assustados, vai ser fichinha isso aqui. Mas não, eles não sabiam que eles estavam ali caindo por terra para pedir, orando para que o Senhor os protegesse. Então aqui no 4 conta tudo isso que aconteceu, que a batalha começou lá no 11 e grande e terrível foi a batalha, grande e terrível foi a carnificina, e fala que nunca, desde Lei, nunca houve uma batalha tão horrível como foi essa batalha. E olha que eles tiveram batalhas horrorosas, né? Mas nenhuma foi tão difícil e tão horrível quanto essa batalha entre o povo que acreditava no Senhor e o bando de ladrões. Mas nessa batalha, Gideane morre. E quando ele morre, então os ladrões vão embora, somem, né? E eles começam a achar que, nossa, acho que conseguimos vencer isso, né? Mas não, porque teve aquele outro, que esse aqui, ó, esse Zenaria, que foi quem tomou o lugar de Gideane, e ele vem então e cerca, ele ordena um cerco. Então nós vamos cercar, porque assim eles não têm como sair. Mas eles não precisavam sair, eles tinham comida, eles tinham tudo lá que eles precisavam, né? E os ladrões, então, aqui começam a morrer de fome. Eles não tinham como fazer, porque o povo estava protegido, né? Pela inspiração de Laconeu, eles estavam preparados. E aqui diz, então, que eles faziam, os nefitas faziam incursões à noite, tentavam, para tentar destruir mesmo esse bando. E aqui fala que Zenaria dá ordem para o povo de abandonar o cerco e marchar para as partes mais longínquas da cidade. E Gidone falando assim, não, nós não podemos deixar eles escaparem, porque eles vão ficar fortes de novo. Então ele vai e consegue, né, com inspiração, passar mesmo à frente deles e destruir quase todo esse bando de ladrões. Então, os que sobreviveram, eles levaram cativos, Zenaria morto. E lá, quando eles estão lá na cadeia, muitos se convertem, né? Desse grupo de ladrões acabam se convertendo. E acontece uma coisa interessante aqui. Pela segunda vez o Senhor tinha libertado eles desse bando de ladrões. Aqui fala assim, ó, que no 4:30, e regozijaram-se, clamando outra vez a uma voz, que o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó proteja esse povo em retidão, enquanto invocarem o nome do seu Deus
pedindo proteção. Aí eles fazem um brado de Hosana no 32. Eles clamaram Hosana ao Deus Altíssimo. E eles clamaram, bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Eles vão fazer esse brado de Hosana de novo lá na frente, quando o Salvador vier. Então, eles vão fazer mesmo, né, esse brado de novo, né, glorificando o Senhor. E aqui no 33 falam que seus corações estavam cheios de alegria, a ponto de verterem muitas lágrimas em virtude da imensa bondade de Deus, livrando-os das mãos de seus inimigos. E sabiam que era por causa de seu arrependimento e de sua humildade que haviam sido livrados de uma destruição eterna. E o 5 começa, e então eis que não havia uma só alma entre todos os efitas que tivesse a menor dúvida quanto às palavras proferidas por todos os santos profetas, pois todos sabiam ser necessários que elas se cumprissem. E aí fala que no 6, e assim acabaram com todas essas combinações iníquas e secretas e abomináveis pelas quais tantas iniquidades e tantos assassinatos foram cometidos. Parece que vai tudo bem, né? Oh, agora vai. Agora os nefitos vão... Esse povo vai realmente... Já percebeu que é só assim que vai dar certo, vão pra frente. Só que não. O que acontece? Eles começam a prosperar. Então, o Laconeu manda as pessoas já podem voltar para suas terras, tá tudo bem, conseguimos dominar os ladrões, vão para suas casas agora. E eles não usaram todas aquelas coisas que eles armazenaram, então levaram junto com eles as coisas que eles tinham e começaram a crescer e a progredir e a enriquecer. E aqui diz que o Senhor foi abençoando com prosperidade. Agora, nesse ponto, é interessante que entra Mormon. Então, Mormon está compilando, ele está compilando tudo isso, né? Aí ele entra para prestar o testemunho dele, né, de que realmente as profecias, elas se cumprem. Então, ele dá o testemunho dele. E ele fala assim, e eis que me chamo Mormon, por causa da terra de Mormon, a terra onde Alma, esse primeiro Alma lá, organizou a igreja entre o povo. Sim, a primeira igreja que foi organizada entre eles, depois de sua transgressão. Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. Aí ele fala lá no 18, e sei que o registro que faço é exato e verdadeiro. Não obstante, há muitas coisas que, segundo nossa linguagem, não somos capazes de escrever. E agora dou por terminado os meus dizeres do que me concerne e prossigo fazendo o meu relato. Aí ele fala lá no 22, né? Continua dizendo, enquanto os filhos de Leí guardaram seus mandamentos, ele abençoou-os e fê-los prosperar segundo a sua palavra. Então, Mormon, que está passando uma fase muito difícil, enquanto ele está escrevendo isso, porque o povo dele está sendo dizimado, escreve aqui no meio, põe lá, olha gente, sou eu, tá? Eu estou aqui, eu sou Mormon. Estou falando desses registros que eu estou escrevendo, eles são verdadeiros. É a história que eu estou pondo aqui, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E eu estou dizendo que tudo que eu estou escrevendo aqui é verdade. Ele vem prestar o testemunho dele. Lindo, né? Mormon. É isso. Aí, a gente está nesse ponto, estava tudo bem, né? Tudo bem aqui, ai, maravilha, prosperando, feliz. Só que, o que acontece? Acontece um mas. Ó, no 6.1 eles voltam para as terras deles, no 4 fala que eles prosperam, o 6.5 diz que não havia em toda a terra que impedisse, nada havia em toda a terra que impedisse o povo de prosperar continuamente, a não ser que caísse em transgressão. E foram Gidone e o juiz Laconeu, os que haviam sido nomeados chefes, que estabeleceram essa grande paz na terra. Aí o 10 começa com, mas aconteceu que no 29º ano, o Salvador ia morrer no ano 33.
29º, tá pertinho do Salvador visitar as Américas. Começa tudo de novo. Eu imagino que Satanás devia estar trabalhando assim 24 horas o tempo todo para tentar destruir esse povo, porque o meu Salvador estava para fazer a expiação por nós e visitaria, né, as Américas. Bom, mas ali no 29, no 10 fala: mas aconteceu que no 29º ano começaram a surgir algumas disputas no meio do povo, e alguns se encheram de orgulho e ostentação, em virtude de suas riquezas, sim, a ponto de provocarem grandes perseguições. Olha o 11: pois havia muitos mercadores na terra, e também muitos advogados, muitos oficiais, e o povo começou a ser distinguido por classes, segundo as suas riquezas e oportunidades de instrução. Certo? Então, a gente sabe como, né, isso acontece hoje em dia também, né? Aqui fala que alguns se exaltavam em seu orgulho e outros eram extremamente humildes. Alguns respondiam injúria com injúria, enquanto os outros sofriam ultrajes e perseguições e de toda espécie de aflições sem revidar, e eram humildes e penitentes diante de Deus. E assim surgiu uma grande desigualdade em toda a terra. O oposto de Sião, né? A gente aprende lá que Sião é uno de coração, né? Então o Senhor chamou o seu povo Sião, falando do povo de Enoque, porque era uno de coração e não havia pobres entre eles. Eles eram unos de coração. Isso aqui é exatamente o oposto de Sião, né? O oposto. Começou a haver desigualdade na terra. E tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas. A gente falou disso quando a gente estudou lá sobre a conversão desse povo de Amon, que eles eram tão fiéis, tá vendo? Aqui, ó, até escrevi aqui, ó, aquele restinho lá do povo de Amon. Salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Aí eu pus uma pergunta aqui para nós, pergunta para pensar. Como é que a gente consegue ficar firme, constante, inabalável no meio de tanta iniquidade? Então, o que faz com que algumas pessoas, né, fiquem tão firmes, independente do que está acontecendo ao redor delas, né? Então, como é que eu consigo ficar firme, constante, imutável, inabalável, quando tudo tá caindo, né? Quando a pressão para você deixar de fazer as coisas certas, aí fala ali que Satanás tinha grande poder para induzir o povo a entregar-se a toda sorte de iniquidade e encher-se de orgulho. E aí morre Laconeu, vem o filho dele chamado Laconeu, e nesse ano que Laconeu, que era o filho desse Laconeu, começa a liderar o povo, fala que começou a ver entre o povo aparecer homens inspirados, estava muito perto do Salvador vir, né? Homens inspirados, lá no 20, no 6:20, testificando a respeito da redenção que o Senhor faria por seu povo, em outras palavras, a ressurreição de Cristo. E o que acontece aqui? Essas pessoas que começaram a pregar estavam deixando os sumos sacerdotes, os né, aqueles que não eram os juízes, os advogados irados. E a lei não permitia que eles fossem mortos. Mas o que eles faziam, esse grupo? Eles se uniram e começaram a matar escondido. Então, quando eles viam, quando chegava no Laconeu, que era o juiz supremo, já tinha acontecido, já tinham sido mortos. Então, eles são trazidos para serem julgados. Mas eles eram muito influentes e tinham amigos influentes. Então, o que acontece? Esses amigos começam a fazer um pacto para salvar esses que estavam matando o povo
que acreditava no Senhor escondido. Olha lá, é o 27, eu acho que é. E aconteceu que aqueles juízes tinham muitos amigos e parentes, e os demais, sim, quase todos os advogados dos sacerdotes reuniram-se e aliaram-se aos parentes dos juízes que iam ser julgados de acordo com a lei. Se uniram contra o povo do Senhor e fizeram convênio de destruí-los e de libertar os culpados dos assassinatos das garras da justiça e desafiaram as leis e os direitos de seu país. Está indo tão bem, de repente tudo. Olha, foi tão ruim que eles resolveram que eles queriam de novo estabelecer um rei. Um rei de novo, já tinham passado por isso tantas vezes, né? Queriam um rei. E o 7 começa então falando que eles não puseram um rei, mas o sistema de governo que eles conheciam se dissolveu. Então eles tinham uma democracia. Lembra que foi estabelecido lá que com o rei Mosias, que não teria mais reis, que seriam juízes eleitos pelo povo, o povo ia votar e tudo. Agora não tem mais nada disso. Fala aqui no 2, no 7:2. E os do povo dividiram-se uns contra os outros, separaram-se em tribos, cada homem segundo sua família, parentes e amigos, e assim destruíram o governo da terra. E cada tribo nomeou um chefe, um comandante, e assim se converteram em tribos e chefes de tribos. Olha que ponto chegou a iniquidade desse povo. A paz, a retidão, a prosperidade duraram só um pouco, né? Porque o orgulho tomou conta e Satanás trabalhando muito. E aqui no 7, e causaram grande contenda na terra, de tal forma que a parte mais justa do povo se tornara quase toda iníqua. Sim, havia poucos homens justos entre eles. Nefe então vem e começa a pregar, não tem jeito, eu vou ter que tentar trazer esse povo. E aí começa então a dizer que no 15, que Nefe, tendo sido visitado por anjos, e também pela voz do Senhor, tendo portanto visto anjos, e sendo testemunha ocular, tendo recebido poder a fim de que soubesse a respeito do ministério de Cristo, e sendo também testemunha ocular do rápido retorno do povo da retidão para a iniquidade e abominações, foi por meio deles naquele mesmo ano e começou a pregar ousadamente o arrependimento e a remissão de pecados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E Nefe ensinou com poder, aqui fala que com poder e grande autoridade. E as pessoas se zangaram com ele, porque ele tinha maior poder do que eles, sendo-lhes impossível não crer em suas palavras, porquanto tão grande era sua fé no Senhor Jesus Cristo, que diariamente recebia o ministério de anjos. Olha, gente, que família, né? Que família. Olha o que aconteceu no 19. E em nome de Jesus expulsava demônios e espíritos imundos, e até seu irmão, Timóteo, que vai ser chamado também como discípulo de Jesus Cristo. E até seu irmão ele levantou dentre os mortos, depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Olha a situação que eles estavam vivendo. E aqui diz que ele conseguiu, com os milagres que ele fazia, com a pregação dele, com o testemunho dele, trazer pessoas. Aí fala assim que apenas poucos foram convertidos ao Senhor, mas os que se converteram demonstravam ao povo que tinham sido visitados pelo poder e pelo Espírito de Deus e que estava em Jesus, em quem acreditavam. Então ele começa a pregação e termina isso que no princípio desse ano muitos receberam o batismo do arrependimento, e assim se passou a maior parte do ano. E agora a gente vai entrar em tudo que aconteceu quando Jesus Cristo morreu, né? E esses poucos fiéis foram aqueles que estavam lá para ver
para ver o Salvador, né? Então, a gente aprende muitas coisas nesse bloco, né? A gente aprende que os sinais estão aí, nós precisamos estar atentos para ver, para reconhecer. Aprendemos que as profecias são cumpridas. Aprendemos que Satanás é muito astuto e ele trabalha muito, então a gente precisa estar atento, né? E que a oração, a volta, a humildade, ela nos deixa mais próximos do Senhor, né? E precisamos estar prontos, como esses poucos que ficaram fiéis, né? Para quando um dia o Salvador voltar. É isso. Terceiro Nef é um livro maravilhoso. E na próxima semana, então, a gente vai estudar esses sinais que antecederam a morte, durante a morte do Salvador, que antecederam, então, a visita do Salvador aqui nas Américas. Boa semana a todos. Que vocês possam estar seguros, com saúde, e a gente se vê na próxima. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.